essa programação, e eu tenho certeza absoluta que essa programação hoje, ela vai lhe abençoar. Por que ela vai lhe abençoar, essa programação? Porque Deus colocou no meu coração hoje pela manhã, pela parte da manhã no caso, hoje de manhãzinho, uma palavra e vários versículos para que você fosse abençoado. Não esquecendo que a Bíblia diz que é dando que se recebe. Mas existem também períodos, preste atenção que isso aqui é muito sério. Existem períodos que a oferta que você vai dar, ela vai ter mais significado ainda. Sempre a oferta vai trazer para você um resultado. Mas tem períodos que a oferta, ela vai gerar no coração de Deus, eu não digo uma dívida, não existe isso, né? Na verdade, uma coisa que Deus vai devolver para você. Mas o que vai acontecer? Deus, ele vai observar que você ajudou a obra dele no momento de aperto. E nesse momento de aperto, quando você faz, volta para você coisa grande. Sempre vai ser assim. Eu leio aqui em Lucas, Evangelho de São Lucas, no capítulo 5, no versículo 1, está escrito o seguinte, ó. E aconteceu que apertando-o a multidão, para ouvir a palavra de Deus, estava ele, o Senhor Jesus, junto ao lago de Genesaré, né? O que eu percebi aqui nesse texto? Jesus, ele está passando aqui um impasse. Ele está passando aqui nesse momento uma dificuldade. Você percebe que ele está em aperto. E aí o que acontece no versículo 2, ó? E viu 2 barcos junto à praia do lago. Jesus já começou a procurar quem tiraria ele desse aperto. Eu sempre digo isso. Esse viu que você vê aqui na Bíblia, ó, e viu 2 barcos junto à praia do lago, Jesus começou a esticar o olho para cá, esticar o olho para cá, para lá e para cá, para ver quem poderia tirar ele desse aperto que ele está passando para anunciar a palavra junto ao lago. E o que vai ocorrer agora, né? E diz assim, ó, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Você vê, Jesus está procurando alguém que tire ele do aperto, e tem pessoas que estão saindo ali dos barcos e eles estão já colocando o barco na beira da praia, e eles estão passando também um perrengue, eles estão passando um momento de dificuldade, porque eles trabalharam a noite inteira e não apanharam nada. Eles estão lavando as redes para voltar para casa, para descansar, para voltar no próximo dia. Exatamente isso que você está escutando agora. Jesus em aperto e os pescadores frustrados. Olha isso. Você parou para pensar um negócio desse? Jesus com uma dificuldade para pregar naquele momento presente, e os pescadores com um fracasso da noite. Então são 2 problemas aqui, mas eles podem agora ser solucionados os 2. Pode ser solucionado o problema de Jesus para pregar, e pode ser solucionado o problema dos peixes dos pescadores. Porque a Bíblia diz, né? E entrando num dos barcos, você vê que Jesus ele vai entrar em um dos barcos que tinham trabalhado a noite toda ali, dos pescadores tinham trabalhado a noite toda e não tinham apanhado nada. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, que futuramente vai ser o apóstolo Pedro, né? Pediu que afastasse um pouco da terra. Olha isso. Então, os caras estão cansados, estão lavando as redes para ir voltar para casa para dar uma descansada, sem peixe nenhum. Você vai ver daqui a pouco a palavra que eles não apanharam nada. E a Bíblia diz o seguinte agora, né? E pediu que afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. Pronto. Problema de Jesus, pronto, solucionado. Jesus não está mais em aperto, Jesus está agora assentado do barco ensinando a multidão. Ok, só que os pescadores ainda continuam sem peixe. Ainda não apanharam absolutamente nada, como você está vendo aqui. E o que vai acontecer? E quando Jesus acabou de falar, e geralmente quando acontece na igreja ou em qualquer lugar, quando você acaba a pregação, o pessoal vai embora. Então o pessoal da praia foi embora, e Jesus agora, sem dificuldade nenhuma para anunciar a palavra, ele está assentado, e quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao alto mar e lançai as vossas redes para pescar. Você vê, é uma coisa meio que inusitada aqui, né? Porque Jesus ele acaba de anunciar a palavra, e ele percebeu que os pescadores estavam abalados, chateados, porque não tinham alcançado então uma pescaria desejada.
E aí Jesus percebeu isso. Então Jesus anuncia a palavra e dessa agora essa palavra de comando para esses pescadores, que eles voltassem aonde eles tinham pescado e não tinham conseguido pescar a noite toda. E aí o Simão vem com essa, né? O Simão respondeu e ele disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. Então, ok. O Senhor está dando essa ordem, a gente vai ir, né? E aí só que agora vai ter uma coisa diferente, porque Jesus vai junto com eles, né? Jesus vai junto com eles porque ele está sentado no barco. A multidão já foi embora. Uns saíram curados, outros saíram convertidos, outros saíram salvos e assim por diante. Agora o Pedro, ele disse: então tá, Jesus, então vamos lá. E aí ele vai passar junto com os pescadores até passar a arrebentação e vai chegar no alto mar. E no próximo versículo diz assim, ó, olha que interessante: e fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Você vê que coisa interessante. Eles pescaram tanto, que a Bíblia Sagrada está dizendo aqui que os peixes já estavam começando a romper a rede de tanto peixe que tinha ali. E diz mais: e fizeram um sinal aos companheiros e que estavam no outro barco para que fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira que quase iam a pique. Aonde que eu queria chegar aqui para você entender? Eu sempre digo isso: você ajudar Jesus, você ajudar a obra de Deus, você ajudar a palavra de ser difundida, sempre é bom, mas quando tem um aperto é melhor. Porque quando você vê que Jesus está passando aqui esse aperto, e os pescadores, eles ajudam aqui o Senhor Jesus, você percebe uma coisa aqui muito clara: Jesus, ele acabou de pregar, ele já foi na hora resolver o problema deles. Ou seja, resolveu o meu problema, chegou a hora de eu resolver o seu. E por que eu estou falando isso? Porque não é aqui só nessa passagem que você encontra esse dar para receber. Você encontra isso em muitos e muitos textos na Bíblia Sagrada. Inclusive o Senhor Jesus ensina o Sermão da Montanha, que é dando que se recebe. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Com a mesma medida que você medir, você vai ser medido. Então você percebe que os pescadores, mesmo cansados de trabalhar a noite toda, eles não pensaram duas vezes em ajudar Jesus a sair do aperto. E Jesus logo após tirou eles do aperto. É isso que eu quero te mostrar. O mesmo barco que foi cedido para pregar, foi o mesmo barco que ficou cheio de peixe. Então você que está me assistindo agora, sempre janeiro e fevereiro é um mês do aperto. É aquele mês mais difícil, é aquele mês, sabe, que aqueles 2 meses, janeiro e fevereiro, onde a doação da igreja muitas vezes é um pouco menor. Mas é agora a hora de você encher o seu barco de peixe. Porque quando a igreja está apertada, a obra está apertada, e você dá um jeito de tirar a obra de Deus do aperto, é nesse momento, é nesse exato momento que você vai sair desse seu problema. É mesmo, pastor? É. Você vai encontrar na Bíblia Sagrada outro texto. Eu vou mostrar para você agora aqui Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, o apóstolo Paulo diz, para você não dizer que eu usei só esse texto aqui fora de contexto, então vamos usar outros textos bíblicos para nós entendermos isso aqui. Então já vai preparando aí hoje, que hoje vai ser uma oportunidade, essa programação, de você encher o seu barco de peixe. Pastor, mas eu estou passando uma luta. Mas a obra também. Na hora que você soluciona o da obra, venho para você. Não, você está de brincadeira, pastor. Não, calma que eu vou explicando para você. Filipenses, e não é papo de tirar dinheiro não, é papo de abençoar hoje. Hoje é papo de você ser abençoado, e Deus mandou fazer isso aqui. Eu até te provo que eu tenho outras mensagens aqui, todas elas preparadas para pregar, mas Deus mandou eu trazer isso aqui hoje, porque hoje Deus quer abençoar alguém. Filipenses capítulo 4, o versículo 14 diz assim, ó: todavia fizestes bem em tomar parte da minha aflição. Voltando a Lucas capítulo 5, lembrando que Jesus estava em aperto. Aqui o apóstolo Paulo está em aflição, está passando uma luta aqui para anunciar a palavra.
E diz a Escritura Sagrada o seguinte, ó: todavia fizeste bem em tomar parte da minha aflição. E bem sabeis também vós, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, sempre no comecinho, sempre é difícil, tá? No princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e receber, senão somente vós. Então os únicos que se interessaram de ajudar o apóstolo Paulo foram os filipenses. E aí ele diz assim, ó: porque também uma e outra vez, ou seja, eles estavam acostumados já a fazer isso, ninguém ajudava o apóstolo Paulo, mas quando a obra estava em aperto, estava com dificuldade, os filipenses apareciam. Já apareceram uma, apareceram duas vezes. E me mandaste o necessário a Tessalônica. Escuta, ó, não que eu procure dádivas, escuta o que eu estou falando você, hein? O apóstolo Paulo não está procurando aqui um presente, ele não está procurando aqui uma dádiva, ele não está procurando uma regalia. Ele disse assim, ó: não que eu procure dádivas, ou que eu fique procurando dinheiro ou oferta, não. Mas o que eu procuro é o fruto que aumente o vosso crédito. É isso que eu estou falando. Ó, escute bem que eu vou falar a você, isso aqui é sério. Sempre é bom ofertar, sempre é bom fazer ofertas, mas no dia da aflição do apóstolo Paulo, no dia do aperto do Senhor Jesus, é melhor, porque aumenta o crédito. Aumenta o crédito, aumenta a volta. É como eu falei para você antes no começo, que eu acho muito agressivo falar isso, mas vamos lá, né? É como se criasse uma dívida. É como se criasse, sabe, uma coisa que parece que a pessoa está te devendo. Não sei se já ocorreu com você, de você ajudar uma pessoa naquele momento mais difícil da vida dela, ela não fica meio que uma dívida com você? Ela diz assim, caramba, sabe, como eu gostaria de fazer algo para essa pessoa, ela me ajudou no pior momento da minha vida. Você fica inclinado a ajudar. Você entendeu o que eu falei? E é isso que aconteceu aqui. Os filipenses ajudaram o apóstolo Paulo no momento mais difícil que ele estava passando. E ele disse, não que eu procure dádivas, mas eu estou procurando um fruto que aumente o vosso crédito. Porque o apóstolo Paulo não estava pedindo para ele estava pedindo para a obra de Deus. E os filipenses apareceram. E aí você vai ver agora, olha o que ele falou: mas bastante tenho recebido. É esse tipo de oferta que você tem que fazer, bastante. Bastante eu tenho recebido, e tem abundância. É isso que você tem que entender, que quando a obra de Deus começa a se encher, quando a obra de Deus começa a ter abundância, olha o que vai acontecer, ó. Porque cheio estou, bastante tenho, abundância recebi, depois que recebi de Epafrodito era o obreiro que recolhia a oferta, o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade, ó, e sacrifício agradável e aprazível a Deus. Você acha que o Simão Pedro estava com facilidade? Você acha que o Simão Pedro estava com facilidade de emprestar o barco para Jesus? Claro que não, foi um sacrifício, amigo. Você já passou uma noite virado? Quem já passou a noite virada aí sabe o que eu estou falando. Você passou a noite em claro, você está com vontade de dormir, você está cansado, você está esgotado, você está até com uma certa névoa mental. Você está ali, com vontade de dormir. Mas mesmo assim, o Pedro foi lá, o Simão, né, e cedeu o barco para Cristo. Jesus sabia de tudo isso, sabia que eles não tinham pescado a noite inteira, sabia que eles estavam cansados, mas mesmo assim cedeu o barco. Então os filipenses, o apóstolo Paulo também sabia que eles não tinham condições de fazer. Está aqui escrito, ó, como cheiro da suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. Ou seja, olha que coisa interessante, é difícil, a pessoa não consegue fazer, mas ele diz assim, ó: mas o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Bom, eu te dei já dois exemplos bíblicos. Eu vou te encher hoje de exemplo bíblico. Eu vou encher você, mas eu queria que você fizesse hoje algo especial. Eles vão deixar para você aqui embaixo hoje, né? Você vai fazer, vai enviar, escuta bem o que eu vou falar para você. Isso aqui eu não iria fazer, foi uma direção que Deus me deu para abençoar a sua vida. Eu sou homem de Deus, eu sei o que eu estou falando. Deus mandou eu trazer para você esses textos. Janeiro e fevereiro são dias um pouco mais difíceis, vamos assim dizer, que a obra está em aperto. É onde o apóstolo Paulo está passando a aflição. No momento que o apóstolo Paulo passa aflição, no momento que Jesus está em aperto, a oferta fica diferente. Nessa hora, quando você consegue dar bastante, você consegue fazer algo grande, na hora que você consegue fazer, meu irmão, o meu Deus, segundo as suas riquezas, vai suprir todas as suas necessidades. Quando o Simão Pedro, ele cedeu o barco dele, não foi suprida a necessidade de peixe? Claro que foi, está na Bíblia, foi, e eu creio.
Então, olha só que coisa interessante. No aperto da obra de Deus, surge-se oportunidades. E hoje aqui está a oportunidade. Hoje aqui está a oportunidade. Repito, eu estou cheio de pregação para pregar. Eu tenho várias. Me alcança aqui, Bruno. Pode entrar, não tem problema, não tem vergonha não. Segura um pouco a Bíblia, fica aqui. Sim, senhor. Eu mostro para você, ó. Eu vou mostrar, ó. Eu tenho várias pregações aqui para fazer. Ó, várias. Tá tudo preparado, ó. Tem várias pregações aqui para ministrar, tá? Várias pregações, eu não tô brincando, tô falando sério. E Deus mandou hoje, vai lá que eu quero abençoar pessoas. Vai lá que hoje eu quero brincar, Bruno. Vai lá que hoje eu quero abençoar pessoas. E eu estou hoje aqui com esse texto na mão. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as tuas necessidades em glória. Pastor, mas eu estou passando uma luta. Só quer que eu faça oferta? Isso, Pedro também estava sem pescar nada. Pedro não tinha pescado nada. Os filipenses estavam com necessidades. Pedro não tinha pescado nada. Os filipenses em necessidade. E você que está me assistindo agora, hoje é o dia de você ser abençoado. Hoje você vai fazer algo que nem o apóstolo Paulo falou aqui, ó. Mas bastante tenho recebido. Bastante tenho recebido e tenho abundância. Cheio estou. Guarda essa palavra hoje, hein? Abundância, bastante, cheio. Você vai fazer hoje algo grande. Pastor, eu quero fazer algo especial hoje para a obra de Deus. Repito, janeiro e fevereiro são dias um pouco mais apertados. São dias de aflições, né? Vamos assim dizer. E essa é a lacuna que se foi aberto para que você enche o seu barco de peixe quando você tira Jesus do aperto, Lucas capítulo 5. E quando você cede aquilo que é teu, mesmo passando uma necessidade, você cede e faz uma e faz outra vez. Pastor, eu já passei por isso. Já passei por um momento que a obra de Deus estava passando dificuldade, ajudei e eu fui abençoado. É quase que imediato. Deus honra, Deus abençoa. Você sabe quando você vai para... Porque eu dei 2 exemplos no Novo Testamento. Quando você vai para o Antigo Testamento, vai fazendo, hein? Vai fazendo. Hoje não é uma questão de dinheiro, hoje é uma questão de você ser abençoado. Você quer sair hoje com o seu barco cheio de peixe. Você quer hoje que o meu Deus, segundo as suas riquezas, supra todas as tuas necessidades. Aprenda a fazer isso. Isso aqui é um princípio elementar da Escritura Sagrada. Quando você vai para o Antigo Testamento, eu vou te mostrar mais. Olha só o que diz segundo o livro dos Reis. Deixa eu mostrar para você aqui, isso aqui é muito forte. Mas muito forte, mais do que você possa imaginar na sua vida. Segundo o livro dos Reis, eu acho que é o capítulo 4. Eu vou achar para você aqui, isso. Olha só, segundo o livro dos Reis, no capítulo 4, diz que tinha aqui uma mulher, deixa eu ver se é aqui mesmo. Não, é um pouco mais para frente. Que o profeta, ele vai chegar, e ele vai chegar e vai dizer... Não, é Elias, eu estou viajando, é Elias, um pouco mais para trás aqui. O Elias é aquele homem que ele vai até a viúva, é no capítulo 17, está aqui, ó. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17, e ele vai chegar em Sarepta. E quando ele chega em Sarepta, ele vai chegar na mesma configuração de Jesus apertado na beira da praia, e os pescadores não tinham pescado a noite toda. Jesus em aperto, os pescadores fracassados. O que eu vou ler para você agora, primeiro livro dos Reis, capítulo 17, é a mesma configuração. Filipenses, né? Os filipenses passando uma necessidade e o apóstolo Paulo passando uma aflição na obra. Aqui a mesma coisa acontece. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17, no versículo 8 diz: Então veio a palavra do Senhor a ele, a Elias, dizendo: Levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. E eis que eu ordenei uma mulher viúva que te sustente. Olha isso aqui, olha isso aqui. O que deve ter passado pela cabeça do Elias? Deve ser uma mulher rica. Deve ser uma pessoa que tem muitas condições, né? Já fazia uns 6 meses que não chovia. Ele pensava, essa mulher deve ter muita água, deve ter muito pão, deve ter, enfim, muita carne. Só que quando ele chega lá, diz assim, ó: Então ele se levantou e se foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele chamou e disse: Traz-me, peço-te, uma vasilha com um pouco de água para que beba. Então a água tinha, você vai ver aqui, ó. E indo ela buscar água, ele chamou ela, nem deixou ela caminhar uns 3, 4 passos. Ele pegou e já chamou ela, e diz assim agora: Traz-me, peço aqui numa vasilha, tá, isso que eu já falei. Indo lá buscar, ele chamou e disse: Traz-me agora também um bocado de pão na tua mão. Quando ele fala isso aqui, ela vai dar aquela chiada.
Aqui fala chiado também, né? Dá aquela bronca, ela vai ficar com bronca e vai falar o seguinte, ó. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos, vou prepará-lo para mim, para o meu filho, para que comamos e morramos. A situação dela é boa ou é ruim? Péssima. A situação dela é péssima, mas o profeta está com fome. E aí, você acha que o Elias ele é um explorador de viúvas ou um portador de desafio? O que você me diz, você que está me assistindo agora? O Elias, ele é um cara que está sendo, um cara que ele está sendo assim, que não é sentimental, é um cara gelado, que quer arrancar o pouco que essa mulher tem ou quer solucionar o problema dela? Pensa, não, porque a gente conhece a história, né? A gente já conhece a história, mas se você estivesse lá na situação dela, você diria assim: não, caramba, esse cara ele é mau, esse cara ele não tem sentimentos, ele quer arrancar o que essa mulher tem. Ela falou para ele que não tem para dar o que ele tem, que ele precisa. Só que aí ele vai dizer assim, ó, e Elias disse: não temas, moça, vai lá, conforme a tua palavra, porém, faze disso primeiro para mim um bolo pequeno, faze e traz para fora, depois para ti e para o teu filho. Nossa! Ele está desafiando não só a escassez que ela tem, ele está desafiando um sentimento de mãe para filho. Eu sei porque eu tenho um filho pequenininho em casa, que é o Mateuzinho, e a Catiane tem um sentimento por esse molequinho, pelos dois, pelo Felipe e pelo bebezinho. Mas o bebezinho é um negócio, ai, Mateuzinho e tal. O que eu quero dizer? Você imagina o que Elias falou? Não. Faz primeiro para mim, depois para ti e pro Mateuzinho. Não, meu amigo, eu não sei. Eu acho que muita gente certamente morreria de fome. Porque ela disse: nós vamos comer e nós vamos morrer. Os pescadores de Lucas capítulo 5 não tinham pescado nenhum peixe. Os filipenses, eles tinham necessidades. Essa mulher aqui só tem um pouco, ela vai comer, ela vai morrer. E aí sabe o que ela vai fazer? Ela vai engolir o sentimento de mãe. E ela vai parar de ficar olhando para aquele pouco e ela vai plantar. Ela vai plantar, ela vai fazer como Simão Pedro fez. Mesmo cansado da noite toda, ele tirou Jesus do aperto e cedeu o barco. Mesmo os filipenses passando uma necessidade, como você vê na Bíblia Sagrada, eles fizeram ofertas para o apóstolo Paulo. Você vai ver aqui na Bíblia Sagrada que essa mulher, ela vai dar o braço a torcer e vai fazer. Por isso que eu convoco você, está aqui embaixo hoje. Eu não ia fazer isso aqui, mas hoje Deus me incomodou, hoje pela parte da manhã, incomodou no sentido não de me incomodar, né? Mas falar comigo. Ele disse: faz isso. Repito, eu tenho várias mensagens, tinha até uma delas que eu queria passar para você, que é a fórmula da alegria. Eu comecei semana passada, eu ia dar para você, Deus disse: não. Eu quero abençoar alguém que vai hoje tirar a obra do aperto, que vai hoje ajudar a obra de Deus. E está aqui embaixo, pode fazer, mas seja generoso. O apóstolo Paulo falou que tinha bastante, ficou cheio e tinha abundância. Bastante, cheio e abundância. Agora olha só, aí ela vai fazer. Está aqui escrito, ó. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias. E assim comeu ela, olha só, ele e a sua casa por muitos dias. E olha só o que acontecia: da panela a farinha não se acabou, e a botija do azeite, e da botija o azeite não faltou. Diga em voz alta comigo: não acabou. Não faltou. Isso aqui. Essa é a bênção da multiplicação. A bênção da multiplicação não é para a pessoa que ora, é para a pessoa que entrega. Você vê o seu barco enchendo de peixe, é você ceder para Jesus o que é seu. Você vê o Deus Todo-Poderoso suprindo as tuas necessidades, você tem que fazer que nem os filipenses, um sacrifício agradável e aprazível a Deus. Você vê aqui na Escritura Sagrada que não acabou e não faltou nem o azeite nem a farinha. E conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. E depois dessas coisas sucedeu que o filho dela adoeceu, e ele vai ressuscitar ainda o filho dela. Então você percebe nesses dois exemplos da Escritura Sagrada, aliás, dois não, três, né? Um do Antigo Testamento, dois do Novo Testamento, que toda vez que a obra de Deus está passando um aperto, ela está passando um perrengue, está passando uma dificuldade, se abriu uma oportunidade de você ser abençoado. Hoje é o dia. Pastor, eu não consigo fazer. Sem problema, não é contigo. Pastor, eu vou fazer, e vou fazer algo grande. É com você. Deus quer abençoar a sua vida.
Repito novamente, faz muito tempo que eu não faço uma programação assim. Muito tempo, você não tem ideia. Faz mais de ano, eu acho, que eu não faço uma programação assim. Mas Deus mandou fazer. Deus falou assim, ó, minha obra está precisando de ajuda, eu quero ver quem está contigo. Eu quero ver quem vai fazer essa oferta. Eu quero ver quem vai fazer essa oferta. Pastor, o senhor não tem vergonha de falar isso? Não. Eu não tenho vergonha porque você vai ser abençoado. Pelo contrário, é dando que se recebe, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Com a mesma medida que você medir, você vai ser medido. E eu quero desafiar qualquer doutor de Bíblia a me mostrar o contrário disso. Me mostrar o contrário do que eu estou pregando de Filipenses capítulo 4, de Lucas capítulo 5 e 2º livro dos Reis capítulo 17. E eu posso encher você de outros e outros textos da Bíblia Sagrada, que é o mesmo princípio. Que quando eu consigo abrir mão de algo que é meu para oferecer para a obra, quando ela está passando uma dificuldade, eu serei abençoado, sempre, sempre, e é quase que uma coisa instantânea. Você viu que o azeite da botija, o azeite e a farinha, instantaneamente já foi abençoado. Você vê que logo que os discípulos cederam o barco, no caso, discípulo não, né? Os pescadores ainda. Os pescadores cederam o barco, foi automático. Logo depois que acabou a pregação, a Bíblia diz que os barcos já se encheram de peixe. Se encheram de peixe. Existe uma bênção aqui da abundância. Existe uma bênção hoje nessa programação. E se você crê, você que está me assistindo, você crê que eu sou homem de Deus, chegou a sua hora. Eu nunca falei tão sério. Porque, repito, foi Deus que mandou que eu fizesse isso aqui hoje. É alguém, alguma parte do Brasil e do mundo que certamente vai ser alcançado, porque eu estou pensando aqui na obra de Deus num todo. E eu quero ver você que está me assistindo prosperando, crescendo. Principalmente você que está passando uma luta, está passando uma dificuldade, está passando uma situação difícil. Você sabe que o apóstolo Paulo fala no 2º livro, 2 aos Coríntios, no capítulo 8. Ele fala uma coisa interessantíssima sobre isso que eu estou ministrando. Vai fazendo, hein? Eu vou fazer uma oração hoje no final da programação por essas pessoas que cederam algo. Cedeu o seu barco. Você cedeu na sua necessidade uma oferta. Você cedeu o teu azeite e a tua farinha. Você pegou algo na sua dificuldade. Você deixou o seu dilema de lado. Preste atenção, hein? Você deixou o seu dilema de lado para se apegar ao dilema da obra de Deus. Você começou a pensar agora em primeiro lugar no reino de Deus e na sua justiça. As demais coisas serão acrescentadas. Você sabe que uma coisa me chama muito a atenção, né? Que Jesus ele ensinou, já vou falar aqui do apóstolo Paulo 2 aos Coríntios, mas quando você vai fazer uma oração, Jesus diz que você tem que entrar dentro do teu quarto, fechar a porta, e você tem que dizer assim, ó, Pai meu Pai, é assim que ele disse? Não, você tem que fechar a porta e dizer Pai o quê? Pai nosso? Mas você está sozinho. Significa que quando você fecha a porta do quarto, você não tem mais que estar sozinho, você tem que fazer coisas em prol de todos. Pai nosso, que está no céu. O problema de muita gente que está me assistindo agora é que o Pai é só teu. E é por isso que você não está sendo abençoado. O dia que você levar a sério o Pai Nosso, você é abençoado. Foi isso que ele ensinou. Mas as pessoas muitas vezes não fazem, né? Eu fiquei pensando, você fecha a porta do teu quarto, você está sozinho, você vai dizer Pai Nosso? Você vai dizer meu Pai. Não é meu Pai, é Pai Nosso. Eu vim aqui resolver um assunto, Deus. Eu vim aqui orar por todos. O Senhor é Pai de todos que estão passando essa luta. E eu quero fazer hoje uma prece por todos. Eu vou chegar diante do Pai Nosso. Eu vou orar. Porque não é só a obra, muitas vezes está passando luta. Você também está. Mas hoje chegou o momento do desafio. Eu sabia que essa programação seria séria. Olha só, não que as outras não sejam, mas essa aqui seria séria. Hoje é um dia. Marca esse dia, tá? 22. Dia 22 de janeiro de 2026. Grava essa data. Se Deus está me usando aqui para abençoar alguém, é para mudar a história. Você já começou o ano aí todo, sabe? Você trabalhou a noite toda e não apanhou nada. Você está aí catando um cavaco para comer só um pouquinho de farinha. Só tem um pouquinho de farinha de azeite para você e para o teu filho para comer e morrer. Você está aí que nem os filipenses, cheio de necessidade, mas a obra de Deus está te dando a oportunidade hoje. Esse terreno, ele é fértil. Esse terreno, ele é fofo. É um terreno onde você planta e Deus honra você. O apóstolo Paulo diz que você tem que ser pronto. 2 aos Coríntios, eu falei para você agora. No capítulo 8, o apóstolo Paulo está falando sobre doações.
Ele está falando sobre... Porque tem gente que pensa que isso aqui eu estou inventando na minha cabeça, ou estou inventando alguma coisa aqui para arrancar dinheiro, e não é. É bíblico. O apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 8, no versículo 12, no 11 ele diz, agora porém, completai também o que já foi começado, para que assim como houve prontidão de vontade. O que houve no Simão Pedro? Prontidão de vontade. O que houve nos Filipenses? Prontidão de vontade. O que houve naquela mulher lá de Sarepta, aquela viúva? Prontidão de vontade. Se houver prontidão de vontade, olha só, porque agora completai também o que já foi começado, para que assim como houve prontidão de vontade, haja também o cumprimento. Então não adianta só a vontade, você tem que cumprir o que você vai fazer. Por quê? Segundo o que tendes, segundo as tuas condições. O Simão tinha o barco. Aquela mulher, ela tinha só um pouco de farinha, um pouquinho de azeite. Os filipenses, na sua necessidade, eu não sei quanto que eles doaram, mas eles fizeram algo, que o apóstolo Paulo diz que ele tinha bastante, ficou cheio e tinha abundância. Então se você tem prontidão de vontade, vai ser aceito segundo o que você tem, não segundo o que você não tem. E ele diz assim agora, porque se há prontidão de vontade, será aceito segundo o que qualquer tem, não segundo o que não tem. Porque Deus não está pedindo para você fazer uma coisa hoje que você não tem a capacidade. É algo que você tem capacidade de fazer hoje, com prontidão de vontade, Ele vai te abençoar. E olha só o que diz, mas não digo isso para que os outros tenham alívio. Não me faz uma coisa hoje que você vai dizer assim, fiz, mas eu podia ter feito mais. Não. Você não pode hoje fazer uma coisa que seja um alívio. Mas ele diz a seguinte também, não digo para que os outros tenham alívio e vós opressão. Nossa, o pastor Mike está me arrancando até o dente de ouro. Não. Nem alívio, nem opressão. Você tem que se sentir agora não aliviado e não oprimido. E ele diz assim agora, mas para a igualdade nesse tempo presente, e que a vossa abundância supra a falta dos outros, para que também a sua abundância supra a vossa falta e haja igualdade. Nossa, isso aqui é muito forte. Então se você está pensando que eu estou fazendo uma coisa assim fora, não estou fora. Eu estou totalmente dentro da palavra. Está aqui preparado, chegou o momento, chegou a hora, é para a obra de Deus. Você certamente vai ser abençoado, coisas grandes vão estar acontecendo. Pastor, quanto eu devo fazer? Eu não sei qual é o barco que você vai ceder. Eu não sei se é um pouco de farinha, um pouquinho de azeite. Eu não sei qual é o tipo de oferta, não ficou registrado na Bíblia o valor que eles cederam para o apóstolo Paulo. Mas uma coisa eu tenho certeza, que se você tiver prontidão de vontade, vai ser aceito. Se você estiver pronto, cheio de vontade, Deus vai aceitar o que você está fazendo. Porque quando você faz isso, o apóstolo Paulo diz, no próximo capítulo 9, porque capítulo 8 e capítulo 9 na Bíblia Sagrada só fala sobre doação. E segundo aos Coríntios capítulo 9, ele diz assim no versículo 6, e digo isto, o que semeia pouco também pouco ceifará. O que semeia em abundância também ceifará. Então agora depende muito de você. Conforme você fizer, você vai ceifar. Se for pouco, pouco. Se for muito, muito. Isso é uma coisa quase que lógica, né? Isso que nem uma coisa muito espiritual. Se eu plantar 2 sacos de arroz, eu vou colher a mesma coisa de um cara que plantou 60 sacos? Não, obviamente que se eu plantar 2 sacos, eu vou colher 2 sacos. Se eu plantar 60 sacos, eu vou colher 60 sacos. Então isso é normal. O apóstolo Paulo disse, conforme que você fizer, você vai receber. E ele diz mais, e digo isto, ele diz assim agora, cada um, então é uma coisa individual. Quem está me assistindo agora, é individual. Cada um contribua. Eu acho que a primeira coisa de tudo é isso aqui, é você não estar só me assistindo, mas você está contribuindo. Então tá aqui embaixo direitinho para você fazer, manda. Queria que você mandasse nesse número aí, manda, porque Deus quer abençoar a sua vida. Deus quer mudar a sua história. Deus quer transformar algo hoje, dia 22 de 2026 de janeiro. Deus, Ele quer fazer alguma coisa. Cada um contribua segundo o propósito do seu coração. O que Deus está colocando no seu coração agora, ainda que seja um valor mais alto, ainda que Deus esteja inspirando você para uma coisa grande, em qualquer parte do Brasil, do mundo, você vai ser abençoado. Que é dando que se recebe. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Com a mesma medida que você medir, você vai ser medido. E diz aqui, cada um contribua segundo o propósito do seu coração, não com tristeza, arranca. Esse sentimento não pode existir no seu coração.
Não pode ser com tristeza e nem por necessidade, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Só que o que mais me chama a atenção é o próximo verso, que ele diz assim, ó: e Deus é poderoso para voltar abundantemente em vós toda a graça. Ele volta. Ele voltou para o Simão Pedro quando ele cedeu o barco para tirar Jesus do aperto? Voltou cheio de peixe. Ele ficou com tanto peixe que ele teve que colocar em outros barquinhos. Você vê, Deus voltou para os filipenses, mesmo passando necessidade, tudo que eles fizeram na aflição do apóstolo Paulo, quando ele começou ali no princípio do evangelho lá na Macedônia, voltou: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória. Você vai ver que aquela mulher que cedeu aquele pouco de farinha, aquele pouco de azeite, em primeiro lugar para o profeta, a Bíblia diz que ela passou 3 anos sem cessar, não acabava e não faltava o azeite e a farinha, porque Deus é poderoso, disse o apóstolo Paulo, para tornar abundante em vós toda a graça. Ele vai voltar para você, vai voltar, e você vai ser abençoado.